Imagine possuir algo tão belo quanto perigoso. Um simples objeto, mas carregado com algo sombrio. Hoje, aqui no Contos da Fogueira, você vai conhecer 3 histórias de objetos amaldiçoados. O anel, que trouxe tragédia aos seus donos. Uma cadeira, que ninguém ousa sentar. E uma caixa, que aprisiona um espírito maligno. Prepare-se, porque essas histórias podem mudar a maneira como você enxerga os seus próprios objetos. Mas antes da gente começar, nós trazemos vídeos como esse toda semana. Então se você gosta do nosso conteúdo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e clicar no nosso sininho para ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora. E sem mais delongas, vamos lá. Rudolf Valentino, nascido em 6 de maio de 1895 na Itália, era um dos maiores astros do cinema na época. Conhecido como o Amante Latino, conquistou multidões com seu charme e talento. E estrelou em filmes icônicos da década de 20, como Os 4 Cavaleiros do Apocalipse e O Filho do Sheik. A sua presença magnética nas telas o transformou em um dos primeiros ícones da cultura pop. Na década de 20, em uma visita a uma joalheria de São Francisco, Valentino encontrou um anel de prata decorado com uma semi-joia. Esse que era supostamente conhecido como o Anel do Destino. Inclusive, algo que é bem engraçado, o dono da joalheria explicou para ele que esse anel era realmente amaldiçoado, ele tinha uma maldição por trás, mas o Valentino se encantou tanto com aquele objeto ali que ele nem ligou, comprou mesmo assim. E até que não demorou muito para as coisas começarem a ficar estranhas. Ele usou esse anel na filmagem de um filme chamado Jovem Raj, e foi um dos primeiros filmes que foi realmente um fracasso na carreira dele. E coincidência ou não, em 15 de agosto de 1926, enquanto estava hospedado em um hotel em Nova York, Valentino sofreu um mal súbito. Ele até foi socorrido, foi submetido a uma cirurgia de úlcera profunda, mas não resistiu. Em 23 de agosto daquele ano, Valentino faleceu. Após a sua morte misteriosa aos 31 anos de idade, o anel continuou seu caminho sombrio. Pola Negri, namorada de Valentino na época e também atriz em Hollywood, herdou esse anel e começou a utilizar, coisa que não foi muito bom para ela. Pouco tempo depois disso, ela adoeceu gravemente, o que afetou muito a sua carreira em Hollywood. Ela decidiu então passar o anel para um jovem cantor da época chamado Russ Colombo, e depois de usar, ele também acabou morrendo repentinamente num acidente, não muito tempo depois. Após isso, o anel chegou nas mãos de um homem chamado Joe Casino, que inicialmente colocou ele dentro de uma redoma de vidro. Até então estava tudo bem, até que ele foi seduzido pela beleza daquele objeto e decidiu usar ele por um dia. Tudo isso para uma semana depois, ele morrer tragicamente em um atropelamento. O próximo dono foi o irmão de Casino, que herdou esse anel e prontamente trancou ele num cofre. Não se sabe exatamente em quais circunstâncias ou o que aconteceu depois disso, mas esse anel deu um jeito de desaparecer desse cofre, da posse dele, enfim, até o momento ele estava desaparecido. Até que, um tempo depois, esse ex-dono do anel, que guardou ele num cofre, teve a sua casa invadida por um rapaz chamado James Willis, que acabou morrendo num tiroteio com a polícia. Até aí, tudo bem, tudo normal, só que tem um detalhezinho que você não vai acreditar. Não vai ser muito difícil de você adivinhar o que encontraram no bolso do rapaz. Pois é, lá estava o anel, novamente no bolso do rapaz que invadiu a casa e foi morto pela polícia. O próximo dono desse anel, como se ele já não tivesse causado tragédia suficiente, foi um diretor de cinema que se interessou por fazer um filme sobre a vida do próprio Rudolf Valentino. E como esse anel foi uma coisa muito marcante na vida dele, obviamente ele fez de tudo para que pudesse recuperar o anel para fazer parte das filmagens. É óbvio, ele conseguiu recuperar o anel, contratou um ator para interpretar Valentino, que estava usando, obviamente, o anel nas filmagens. O nome desse rapaz era Jack Dunn, e 2 semanas depois do início das filmagens, ele morreu misteriosamente de uma doença de sangue que até então não tinha sido nem diagnosticada. Essa é a última tragédia conhecida, pelo menos, causada por esse anel do destino. O paradeiro dele hoje é desconhecido. Alguns acreditam que ele está guardado em um banco em Los Angeles e outros acreditam que ele simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Algumas teorias sugerem que esse anel pode estar conectado a alguma força sobrenatural, enquanto outras pessoas já acreditam que são simplesmente coincidências. Mas e você? O que acredita? Conta pra mim aqui nos comentários. Sinceramente, eu acho que é coincidência demais para ter só esse negócio em comum. No início do século XVIII, na região de Yorkshire, na Inglaterra, vivia um homem chamado Thomas Bobbsey. Ele era conhecido pelo seu temperamento explosivo e envolvimento com atividades ilícitas. Bobbsey era casado com Elizabeth,
que era filha de um homem chamado Daniel Owett, que, por coincidência, era parceiro de Bobbsey nos seus negócios ilícitos. A relação entre o sogro e o genro não era muito boa, isso era muito agravado pelo alcoolismo de Bobbsey. E foi em 1702 que eles tiveram uma discussão muito calorosa, pelo simples motivo de que Bobbsey encontrou o sogro sentado na sua cadeira preferida na taverna. E aí que se iniciou a discussão. Enfim, até que mais tarde, naquela noite, cheio de raiva e de álcool agora, Bobbsey foi até a casa do sogro e o assassinou brutalmente com um martelo. O corpo até foi escondido numa floresta próxima, mas não foi muito difícil da polícia descobrir o crime e quem o fez. Bobbsey foi preso, julgado e condenado à forca. No dia da sua execução, ele fez apenas um último pedido. Queria tomar uma bebida sentado na sua cadeira favorita na mesma taverna de sempre. Após satisfazer esse desejo, ele se levantou e com uma voz firme amaldiçoou a cadeira, declarando que qualquer um que sentasse nela iria encontrar a morte num futuro breve. E com o passar dos anos, relatos de mortes misteriosas todos associados à cadeira começaram a aparecer. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados que sentaram nessa cadeira antes de ir para suas missões de combate não retornavam. Na década de 70, outras fatalidades também foram atribuídas a esse objeto. Um limpador de chaminés foi encontrado morto um dia após ter usado a cadeira. 2 aviadores, que inclusive sobreviveram à Segunda Guerra, morreram em um acidente de carro também logo depois de ter utilizado essa mesma cadeira. E até um homem que sofreu um ataque cardíaco na hora, no momento em que estava utilizando a cadeira na mesma taverna. Diante de tantas tragédias, o proprietário da taverna decidiu então doar essa cadeira para um museu local. E para evitar novas fatalidades, essa cadeira foi pendurada no teto desse museu. A taverna foi fechada em 2012, mas a cadeira continua no museu, um lembrete sombrio das consequências de ignorar essa maldição. E a pergunta que fica é: será que realmente essas mortes teriam ligação com o objeto e com essa maldição? Ou então seriam simples coincidências do destino? E mais de 3 séculos após a morte que originou essa lenda, isso permanece um mistério. Em setembro de 2001, Kevin Menes, o proprietário de uma loja de móveis antigos, participava de uma venda de garagem procurando itens únicos para sua coleção. Entre os itens disponíveis estava uma antiga caixa de vinho que chamou muito a sua atenção. A neta do vendedor que organizava essa venda de garagem relatou que essa caixa pertencia à sua avó, uma sobrevivente do Holocausto, e que a avó sempre alertava para que essa caixa nunca fosse aberta porque ela supostamente continha um Dybbuk dentro dela, que traduzindo aí é um espírito maligno da tradição judaica. É lógico que, ignorando todos esses avisos, o Menes comprou essa caixa e abriu logo em seguida. E quando abriu, ele encontrou alguns itens diferentes dentro dela. 2 mechas de cabelo amarradas, uma taça dourada, um candelabro de ferro, 2 moedas antigas e uma pedra com a escritura de Shalom. Pouco tempo depois, eventos estranhos começaram a acontecer. Uma funcionária de Menes relatou que durante a ausência do patrão, presenciou uma série de eventos muito estranhos. Sons de vidro quebrando, odores muito desagradáveis e as luzes piscando sem nenhuma explicação. E aí acontece uma coisa muito engraçada. Ela tentou avisar o chefe desses acontecimentos por telefone. Ela ligou, ele atendeu, só que tudo que ele conseguiu entender foram xingamentos e palavrões, coisas que ela jura de pé junto que não foi isso que ela falou. Ela estava contando os relatos meio desesperada, meio assustada, mas não a esse nível. Esse incidente deixou ela tão perturbada que ela simplesmente pediu demissão e mudou de cidade. Vocês vão perceber que o Menes era um cara muito insensível às coisas que aconteciam ao seu redor. Tanto era insensível que ele decidiu dar de presente para a mãe dele essa caixa. E imediatamente após ela ter aberto a dita caixa, ela sofreu um derrame que a deixou parcialmente paralisada e incapaz de falar. Tentando se livrar desse objeto finalmente, Menes tentou vender essa caixa para um casal que logo depois, alguns dias, já devolveu a caixa dizendo que ela tinha uma energia muito sombria. Em outra oportunidade, também tentou vender a caixa para um rapaz que devolveu ela sob o argumento de que tinham odores muito esquisitos na casa. Enquanto isso, a caixa ficava na própria casa do Menes e aconteceu uma coisa bem estranha também na própria casa dele com a visita de toda a sua família. Aparentemente, todos tiveram o mesmo pesadelo com uma bruxa que os estava atacando. E todos eles acordaram com algumas marcas inexplicáveis pelo corpo. Desesperado com essa situação, Menes decidiu leiloar essa caixa no eBay. Por que você não jogou fora, né, cara? Agora eu tô parando pra pensar assim, por que você não jogou no mato? Tem que vender. Que burro, né?
Baita burro, né, cara? O comprador, que era um estudante universitário, relatou que logo após adquirir essa caixa começou a sofrer alguns problemas físicos, entre eles a insônia, perda de cabelo e a visão periférica prejudicada. Seus colegas de quarto também relataram eventos esquisitos, odores estranhos pelos corredores e as luzes piscando sem explicação. Até que esse rapaz que comprou no eBay decidiu revender ela no mesmo site. Jason Hexton, o diretor de um museu local, foi o próximo a adquirir essa caixa e também experimentou uma série de problemas físicos logo após ter contato com o objeto. Erupções cutâneas, tosses que não acabavam e a visão turva. A diferença é que ele, por ser um estudioso de história, decidiu estudar a fundo qual seria o possível evento paranormal que poderia estar conectado com esse objeto. E chegou a uma conclusão inédita, que é a mesma conclusão que a avó daquela moça que vendeu pela primeira vez nos contou, de que a caixa poderia conter um Dybbuk, um espírito maligno da tradição judaica que vaga o mundo em busca de um corpo para possuir. E com a ajuda de uma especialista em tradições judaicas, Hexton tentou realizar um ritual de exorcismo em 2004, na ideia de selar o espírito dentro dessa caixa de uma vez por todas. Após o ritual, ele guardou a caixa dentro de uma arca folhada a ouro, acreditando que isso poderia melhorar ainda mais o isolamento do espírito dentro da caixa. Posteriormente, ele afirmou ter enterrado essa arca em um local que nunca foi revelado. A história da caixa de Dybbuk ganhou notoriedade com o filme A Possessão de 2012 do diretor Sam Raimi. E o próprio Hexton escreveu um livro sobre a sua experiência e criou um site no intuito de responder perguntas que as pessoas tinham sobre a própria experiência dele. E embora muitas pessoas acreditem na veracidade desses eventos, é lógico que essa situação sofre com muitos céticos que discordam de tudo que a gente comentou, apontando que todos os envolvidos lucraram com essa história de terror e, sinceramente, não seria a primeira vez na história que isso aconteceu. Independentemente de ser verdade ou alguma invenção, a história da caixa de Dybbuk continua sendo um dos maiores mistérios da atualidade. Sinceramente, queria muito saber a tua opinião aqui nos comentários sobre essas nossas 3 histórias. E, sinceramente, algumas coisas são difíceis da gente não acreditar por ser uma coincidência muito forçada, né? Principalmente no primeiro, na história do anel lá, existem muitas e muitas, muitos casos, muitos relatos da mesma coisa sendo associada ao anel e que logo depois acontece alguma coisa terrível, e muitas dessas coisas se repetiram nos nossos outros objetos. Então isso nos faz pensar até quando isso é uma coincidência e até quando coisas mais sobrenaturais começam a acontecer. E essas histórias despertam um medo muito primitivo na gente, o medo de que o desconhecido pode estar muito mais perto do que nós imaginamos. E eu espero que você tenha gostado de me acompanhar ao longo desses 3 relatos. Lembrando que se você gosta do nosso conteúdo, nós trazemos vídeos como esse toda semana. Então por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e clicar no nosso sininho para ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora. Nosso canal já é repleto de conteúdos como esse, então por que não, terminando isso aqui, você dá uma verificada lá, com certeza você vai achar uma coisa que vai gostar. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço, falou!